E se A e B formam um ângulo de 60? Bom, bora lá. Então eu tenho o vetor A. O vetor A tinha 4. Muito bem. O vetor B agora vai formar 60 graus. Vou colocar bem aqui mais ou menos. Certo? Então agora aqui eu tenho 60 graus. Bom, pelo paralelogramo, ó, eu vou traçar uma que seja perpendicular ao B, traço um perpendicular ao A e, por fim, então aqui eu tenho o meu vetor A, o meu vetor B e a minha resultante. Bora lá. Lei dos cossenos. R quadrado, A quadrado, mais B quadrado, mais 2AB cosseno de θ. Então já vimos que esse A é 4, esse B é 3, mais 2 vezes 4 vezes 3, vezes o cosseno de 60. Então aqui deu 16, deu 9, mais, bom, cosseno de 60 graus, não sei se você lembra, é meio. Essas informações são importantes. Então, ficou 2 vezes 4 vezes 3 vezes meio. O 2 vezes meio vai dar 1, então 4 vezes 3 dá 12. Então, 25 mais 12 dá 37. Então, quando eu tirar a raiz de 37, isso vai dar aproximadamente 6,08. Certo? É o que nós precisávamos aqui para você ver o funcionamento da soma vetorial. Bom, eu ainda não estava representando, mas nós fazemos o seguinte aqui, não importa a forma, né? Nós conseguimos representar desse jeito uma soma vetorial. Eu só preciso escrever, só que isso aqui não é somar normal, isso aqui não é uma soma escalar. Para desenvolver isso é que a gente usa a lei dos cossenos, mas é assim que nós escrevemos a soma deles. Se você ver essa setinha em cima, cuidado, ele precisa de direção, ele precisa aparecer um cosseno aí no meio da história. Vamos seguir. Como seria o produto de um vetor? Se eu tenho um vetor V, olha o tamanho dele aqui, certo? Imagina que eu quero multiplicar 3 vezes esse vetor V. Então tá ali, juntei 3 enfileirados e me gerou um resultante. Sem mistério nenhum. Tá bom, agora eu quero pegar esse vetor V e multiplicar por um número inteiro. Menos meio. Menos meio, tem duas informações aqui. A primeira delas é que eu vou multiplicar por meio, ou seja, o que era V agora é a metade do tamanho dele. Deu para perceber que o azulzinho é a metade? E esse menos significa que ele inverteu o sentido. As informações que você precisa são essas, necessariamente. Se aquele ali fosse menos 3V, ia ser 3 vezes o mesmo tamanho, só que invertido. Só. Não tem mais nenhum outro mistério. E aqui a gente até pode acrescentar a ideia de subtração de vetores. Porque se eu quero subtrair um vetor A de um vetor B, que até mesmo pela matemática da álgebra, né, é a mesma coisa que eu somar com o oposto. É a mesma coisa. E eu sei que esse menos B, esse inverso do vetor B, nada mais é do que a alteração do sentido dele. Então, ó, se você lembrar isso, que quando eu quero subtrair dois vetores, na verdade eu estou somando com o oposto do segundo. É a única operação que a gente vai ter que fazer, a gente vai ver um exemplo disso, tá bom? Para finalizarmos nossa aula aqui, imagina que eu tenho um vetor inclinado, eu vi as duas situações, eu tenho dois vetores e gero um resultante. Mas é possível que eu pegue algumas situações, vai ser interessante eu decompor um vetor em dois vetores que sejam perpendiculares, que sigam as orientações vertical e horizontal. Então eu tenho aquele vetor inclinado
eu consigo lançar projeções, é como se fossem sombras, tá? É como se eu tivesse uma sombra daquele vetor aqui embaixo e uma sombra na parede. Então, essas são as componentes desse vetor. Componente x, então se eu tenho vetor v, aqui eu tenho vx, e aqui eu tenho vy, ou seja, a decomposição y do vetor v. Se eu fizer um arranjo matemático, eu vou perceber a formação de um triângulo, certo? Sendo que esse θ era a inclinação do vetor v. Usando mais uma vez a trigonometria lá a geometria do nono ano, eu consigo perceber algumas relações, no caso de seno e cosseno. Se eu calcular o seno do ângulo θ, seno é o cateto oposto, que no caso seria esse tamanho aqui, que dá para perceber que é o mesmo tamanho do vetor vy, ou seja, vai ser o módulo de vy, porque eu quero só o tamanho dele, sobre o que? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o vetor v, então eu pego o módulo de v. Beleza? Essa é a relação que eu tenho. Eu conheço o vetor v, conheço esse θ aqui, então eu sei quanto vale essa componente vy. Então eu posso escrever aqui, olha, vy, esse módulo de vy, nada mais vai ser, se eu vou passar agora esse v multiplicando para lá, vezes o seno de θ. Acabou. E se eu calculasse o cosseno de θ? Cosseno é cateto adjacente, que no caso seria vx, pego só o módulo dele, e a hipotenusa, que é o vetor v. Rearranjando, passando esse v multiplicando para lá, eu percebo que essa componente x do vetor vai ser o próprio tamanho do vetor vezes o cosseno de θ. Isso vai ser importantíssimo para o segundo semestre, para outras áreas da física. Então, acostume com isso aqui. Bora ver os exemplos para encerrar nossa aula. Observe o vetor v no quadro reticulado. Represente o vetor menos v e encontre r tal que uma resultante que eu vou somar ele com o oposto dele. Ah, muito fácil. Bom, então eu percebi que aquele ali é o v. Quem seria o menos v? Menos v, ó, seria isso aqui. Menos v. Nada mais é do que o mesmo vetor, só que no sentido oposto. Então aqui é menos v. Na verdade ele é só v, tá? Esse menos, eu nem preciso dele, tá? Porque ele já mostra a direção. Muito bem, ele quer saber quanto é que é v mais menos v. Certo? Que na verdade eu estou subtraindo v de v, em outras palavras, né? É a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, olha, v menos v. Então já deu para perceber quanto é que dá essa soma, né? Essa soma vai dar zero. Eu preciso escrever zero com esse símbolo de segmento orientado, porque vai ser um valor resultante. Ou então eu escrevo que o módulo de R é zero. Certo? Essa seria a ideia. Bom, vamos seguindo. Dados os valores A e B da figura, obtenha o vetor diferença de 3 vezes A menos 2 vezes B e calcule o seu módulo. Bom, dá para perceber que ali a unidade, ou cada valor do quadradinho é 1, tanto na horizontal quanto na vertical. Muito bem, ele quer saber 3 vezes A. Bom, 3 vezes A, se o A mede 1, né? 3 vezes A, então vai aparecer o quê? Vai 1, 2, 3. 3 vezes A. E 2 vezes B. Bom, 2 vezes B daria... Bom, o B tem 2, né? Então 2 vezes B vai dar 4 quadradinhos, né? Então aqui está aqui o 2 vezes B. Só que na
na expressão ali é menos 2b. Então, eu vou inverter esse 2b para lá. É o mesmo tamanho, só que simplesmente invertido. Então, agora eu tenho 2b, só que para direita. Então, agora eu vou somar o 3a com o menos 2b. Deu para perceber? Bora ver a resultante disso. Resultante vai estar um paralelogramo, né? Então, eu vou fazer um paralelo ao vetor 3a e um paralelo ao vetor 3b, ao 2b. Então, está aqui a minha resultante. Dá para perceber que esses dois vetores eles estão em 90 graus, então vai ser Pitágoras. Então essa resultante ao quadrado vai ser o 3a ao quadrado, já estou usando o módulo aqui, por isso que eu tirei a setinha, mais o 2b ao quadrado. Então bora ver. O A ele era 1 só, né? E o B era 2. Então, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Bom, isso aqui vai dar 25, raiz de 25 deu 5. Certo? Então, esse que ele queria o módulo de 5. Eu também posso escrever desse jeito, olha. Ó, o módulo do vetor resultante é 5. Opa, perdão, se é o módulo, é só o valor. Muito bem. Finalizando mesmo, na figura o vetor V tem módulo 60 e faz um ângulo θ com o eixo x, tal que o cosseno de θ é 0,8 e o seno é 0,6. Determine os módulos das componentes cartesianas de V, ou seja, ele quer Vx e Vy, e a sua expressão cartesiana. Bom, Vx, no caso eu quero o módulo disso, né? Nada mais vai ser do que o V, o módulo de V. O que eu troquei agora, V? Vai ser o módulo de V vezes o cosseno de θ, tá? Porque o Vx é um cateto adjacente, o cateto adjacente é cosseno. Bom, muito bem. Esse módulo de V é 60. E o cosseno de θ, 0,8. Opa! Então, essa minha componente x tem módulo 60 vezes 0,8 dá 48. 48 unidades. Certo? 48 unidades. Ele não deu qual a dimensão. A gente vai representar assim. Bom, agora falta a componente y. Bom, a componente y já é o cateto oposto. Para você precisa calcular para mim essa componente Vy, tá? Você já tem a equação para você calcular essa componente, você vai usar agora seno e assim por diante. Então faça esse cálculo, coloque no portfólio e só a resposta no Google Classroom, tá bem? Bom, espero que você não tenha se enrolado aí. Estamos à disposição para qualquer coisa. Abraço para vocês.